Puxa vida. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor, pela noite que o Senhor me deu, pelo dia que amanheceu para mim. Abençoa o Google, abençoa o YouTube, as pessoas que ali trabalham, e também, Senhor, seus familiares. Também nos abençoa nesse país, o governo que foi operado ontem, que o Senhor possa dar prosperidade a ele, confiança, segurança, que os teus anjos estejam acampados ao derredor dele. Dá inteligência e sabedoria para ele governar. Afasta dele aqueles corruptos, Senhor. Fecha a boca dos corruptos. Abençoa, Senhor, o meu canal, os que estão curtindo o meu canal, os que estão inscritos no meu canal, os que estão se inscrevendo no meu canal. Abençoa, Senhor. Aumenta o necessário até chegar ao que é necessário. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe este país, os pobres, os desempregados, aqueles que estão enfermos. Senhor, condena esse vírus no mundo inteiro e também em Israel. Que o Senhor possa ter a tua graça, o teu amor para com todos os homens. Me ajuda eu a praticar o teu plano, estar incumbido do teu plano. Dá-me um dia abençoado, cheio da tua força, da tua graça. Abre a minha mente na tua palavra agora, Senhor, para poder falar dela. Graças ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar da palavra de Deus. Essa palavra gloriosa, essa palavra viva. Jesus disse que Ele é o pão da vida e que Ele é a água viva também. E também lá em João capítulo 6, Ele disse que Ele é a carne para ser comida e que Ele é o sangue para ser bebido. Quem não comer a carne dele, não beber o sangue dele, não tem parte com ele. Porém, graças ao Senhor, nós estamos aqui falando a palavra de Deus e apelando para o seu plano se cumprir em nós. Graças ao Senhor. Jesus tem um plano eterno. O plano de Deus através dos tempos. Então, eu gostaria hoje de falar sobre o que nós temos da graça do Senhor para falarmos o que nós precisamos falar. Jesus é o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Hoje eu quero falar, os irmãos me perdoam, de uma falha, mas eu quero falar sobre amanhã vamos falar da casa do Satanás, que é o mar, que é o abismo. Interessante. A gente estamos falando sobre a criação do mundo, sobre o princípio do mundo, não somente sobre a criação do homem. Há uma confusão na mente dos homens, até mesmo criticando a ciência, dizendo que ela está errada, quando ela diz que encontrou ossadas de dinossauro de 180 milhões de anos. Eu não diria que ela está errada. De fato, o princípio não foi. O homem foi criado há 6 anos atrás, mas o princípio foi milhões, trilhões, petalhões, quincalhões, e sabe quantos leões? Ninguém sabe. O homem não pode medir o princípio, o homem não pode medir o fim. O homem pode sentir o fim através da graça de Deus, que está anunciando para nós
que ele não tardará. Mas o princípio não. O princípio foi lá, aonde o homem não alcança. Então, dentro desse princípio, quando o Lúcifer, que hoje não é mais, Lúcifer é o anjo de luz, ele não é mais anjo de luz. Já falamos isso e vamos falar mais, não importa. E ele se rebelou contra Deus. Foi lançado na terra. Jesus disse que viu ele caindo como um raio. A ciência diz que foi um meteoro. Quem criou o meteoro também foi Deus. Foi no princípio também. Um meteoro. Um raio pode ser um meteoro. E assim, aonde ele caiu, essas vidas foram desfeitas e se tornaram águas e águas debaixo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E assim sustentou aquelas águas ali. Segundo a ciência, o mar tem a terceira parte da terra. Quem caiu dos céus foi a terça parte. Satanás trabalhou, preparou, dividiu os anjos, conseguiu a terça parte. Quando ele viu que conseguiu a terça parte, certamente ele disse: dá para lutar contra ele, dá para derrubar ele do trono. Mas ele se enganou completamente, foi lançado à terra. Quando caiu na terra, essa terça parte dos seres viventes que havia aqui se tornou águas debaixo. Até então não tinha demônios, mas aí apareceu os demônios. A água de baixo são os demônios. A água do mar são os demônios. Pode ver que o mar, ele traga as pessoas através das suas ondas, ondas perigosas. Que são essas ondas? São demônios. E o homem abusa, esqueceu-se de Deus. Muitas vezes entra ali no mar e não agradece a Deus. Podemos usar o mar? Podemos usar. O homem usa o mar para navegar, para trazer as riquezas do estrangeiro, para levar a riqueza do Brasil para o estrangeiro. As pescas, os animais que Deus criou no mar para nós comer, para nos sustentar. Tudo isso está no mar. Quem fez o mar foi Deus. Ele usou o inimigo. Eu costumo dizer que ele é Deus do diabo. Quer dizer, ele é autoridade sobre o diabo. Quando o diabo caiu, Satanás caiu aqui na terra, Deus disse: fica aí, essa é a tua casa. Eu te dei esse trecho, a terça parte, para ser a tua casa. E ele teve que ficar. Goste ou não goste, ele teve que ficar ali. Então, aqueles corpos que foram destruídos pela queda dele, também se tornaram demônios. Havia os anjos caídos, as potestades do ar, e essa potestade se tornou uma autoridade sobre os demônios. Os anjos têm um corpo e eles não podem entrar no ser humano. Mas os demônios podem, porque eles perderam o corpo. E é isso que acontece. Muitas vezes nós brincamos, muitas vezes nós vemos a leviandade nos homens. Dentro das casas, pessoas possessas de demônios, inúteis, se tornam inúteis. Já tive o privilégio, pela graça de Deus, de expulsar um demônio de uma pessoa que não falava mais, e ele passou a falar. Ele era abobado, mas não era ele. Ele era uma pessoa sadia, mas os demônios que estavam nele. Mas por que isso?
Por que Deus permite isso? Não, Deus não permite que você pegue um demônio, que um demônio pegue você. Você é desobediente à palavra de Deus, zomba da palavra de Deus. E por esse motivo, você acaba ficando endemoniado. Porque nós somos a casa de Deus. Apocalipse 3:20, o Senhor diz que Ele bate na nossa porta, na porta do nosso coração. Se nós abrirmos o coração, Ele entra. E Ele ceia, Ele come com nós, e nós comemos com Ele. Daí então não tem perigo de ficar endemoniado. Mas fora disso, fora de Deus, você acaba ficando endemoniado. E aí então você perde suas forças físicas, sua inteligência, e passa às vezes até a ser agressivos. Há muitos lares, há muitas destruições. Marido brigando com mulher, matando. A mulher matando o marido, envenenando. Que é isso? É ordem de Deus? Não. É demoníaco. Pai matando a filha, jogando pelas janelas dos prédios, por causa de uma mulher, de uma vaidade na sua vida. Isso tudo é a condenação dos homens diante de Deus. E é por isso que o mundo, Jesus disse que ele jaz no maligno. O que é jaz? Você teria coragem de pôr na porta da sua casa, aqui jaz o José, aqui jaz o Antônio? Não. Aonde está essa palavra jaz? No cemitério. Então, o mundo jaz, o mundo está morto nos demônios. Por isso, Deus separou o mar como a casa deles. Eles vêm, nos tentam e voltam para suas casas. Lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, ele fala que quando o demônio é expulso, ele é lançado ali, nas profundezas do mar. Então o mar é o poço do abismo. Quando Jesus criou o homem, ele criou os mares. Mares são poços, já falei isso. Não há necessidade de falar. Então, aí nós vemos então que o mar é o abismo. Bem no centro do mar está o lago de fogo. E ali estão os demônios, é a casa deles. Em Apocalipse fala que quando o Senhor atacar aquela guerra do Armagedão, quando haverá tribulação, 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de tribulação. No final, a guerra do Armagedão, o Senhor vai lançar primeiro as bestas que subiu da terra e que subiu do mar nesse lago. E depois, por último, o Satanás, o pecado. O pecado é um ser, assim como Jesus, o Salvador, é um ser. Por isso, Deus fez um sacrifício e trouxe ao mundo a sua presença. A onipresença de Jesus está hoje entre nós. E Ele é o Deus eterno, Deus é o Pai, Deus é o Deus onipotente, Ele é a onipotência. E também Ele é a cabeça. E nós somos o corpo. Ele nos colocou como corpo para podermos falar de si, de ti, e para também anunciar essas boas novas, para que o homem se salve, para que o homem deixe de pecar e seja um ser e
liberto do pecado. Então, nós vemos que ele enviou seu Filho onipresente, o Deus onipresente, e também ele enviou o seu poder que ele deu para Jesus quando Jesus nasceu da Virgem Maria. Isaías anunciou: eis que um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre seus ombros, né? E nesse anúncio nós vemos que Deus trouxe o seu filho, nascido de uma mulher, de uma virgem, não de um homem. E assim, criado como homem, sofrido como homem. Isaías também fala, no 53, que ele era raquítico, feio. Alguém diz que Jesus era bonito. Quando ele tinha 30 anos, ele parecia ter 50 anos. Pelo sofrimento, pelos nossos pecados, por minha culpa, por sua culpa ele pereceu assim, envelheceu assim. Mas ele levou até o fim o plano que Deus lhe entregou. Depois dele ter se entregado, nenhum homem conseguiu prender ele. Nós vemos ele numa festa e alguém procurando ele para prender, e ele perguntando para as pessoas que estavam perseguindo ele: quem que vocês estão buscando? Jesus de Nazaré sou eu. Eles caíram, desmaiaram, se levantaram. Ele tornou a perguntar: eu estou perguntando a vocês quem vocês estão buscando. E eles falaram: Jesus de Nazaré, nós já dissemos. E eles não conseguiram prendê-lo. Mas um dia ele disse para os seus discípulos: chegou a hora, eu vou me entregar. Não, de maneira nenhuma você não vai se entregar. Pedro até puxou da espada e cortou a orelha do discípulo, dos soldados, e ele curou ali na hora, colando a orelha no lugar. Veja só, no sofrimento, na dor, e ele fazendo os milagres e mostrando para o povo quem ele era, sem responder nada, sem retroceder. Foi a cruz. E nessa cruz, ele morreu. E ao terceiro dia, conforme a sua palavra fala, ele ressuscitou de entre os mortos. Ressuscitou, ficou no meio dos discípulos, pregou, se manifestou, mostrou que ele era Deus, onisciente, o Espírito Santo onisciente, e fez a promessa que ele subiria para o Pai, mas que enviaria esse Espírito Santo como um consolador para nós. Graças a Deus. Ele fez assim. Hoje ele está à destra de Deus, o Pai. E você? Não quer se render a ele? Não quer deixar o mundo, as coisas do mundo, a árvore do bem e do mal? Ela é condenada. Quando você está na árvore da vida, é diferente. Tudo é vida. Eu vou parar por aqui, porque na realidade já passei da hora. Que Deus possa vos abençoar.